Bom dia, galera do nono ano. Hoje a gente vai continuar com a nossa matéria de biologia, certo? E a gente vai falar sobre a origem da vida. Falar sobre a origem da vida, a gente vai falar sobre alguns tipos de correntes que existem no nosso mundo e o que existiu no nosso mundo para explicar isso, né? Sobre o surgimento da vida, como surgiu. E sempre a gente se pergunta de como. No nosso, na nossa história, a gente pode falar de quatro tipos de teoria de correntes diferentes, que vai falar sobre o surgimento do mundo. A primeira que a gente vai falar é sobre o criacionismo, onde uma divindade superior, certo, criou todo o mundo. A segunda é a panspermia, certo, que é a ideia de que a vida se originou fora do nosso planeta, certo, que esporos vinham, certo, através de meteoros, eram trazidos por meteoros, e se encontrou ambiente propício. A segunda é a biogênese, que seres vivos poderiam surgir de matéria não viva, inanimada, matéria bruta, certo? E biogênese, que todos os seres vivos surgem a partir de outros seres vivos semelhantes, né? Para começar, a gente vai falar um pouquinho que a Terra se originou há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, certo? Com o passar do tempo, nossa Terra primitiva ela sofreu várias transformações, sofreu abalo sísmico, começou a se esfriar, dentre outras ações que ocorriam dentro dela. Então, num processo de esfriamento, houve o que? Acúmulo de água na superfície, que é um dos fatores que dá o que? Permissão para que ocorra um certo ambiente, vida, né? Água. Então, vamos falar sobre a primeira corrente, que é o criacionismo. O criacionismo é defendido por religiosos que acreditam que uma divindade, Deus, criou o mundo. E esses seres vivos, a partir de sua criação, eles não sofreram nenhum tipo de mutação, certo? Com o passar de séculos e milênios, eles são os mesmos seres vivos, têm as mesmas características desde então, sempre. E tem a panspermia, né, que postula, que fala que a vida na Terra não se originou aqui, e se originou sim fora do nosso planeta, no espaço, certo? E que essa vida ela foi trazida através de meteoro em forma de esporo. E quando ela chegou no planeta, encontrou condições adequadas para continuar, certo? Para continuar se originando, continuar sobrevivendo. Logo depois a gente vai falar sobre a biogênese. A biogênese ela foi aceita, certo? É uma teoria naturalista do século XVII que se originou, se originou a partir de Aristóteles, certo? Pessoas que seguiam Aristóteles, naturalistas que seguiam Aristóteles, que aceitaram e divulgaram essa teoria, que organismos vivos eles poderiam surgir de matéria bruta através de a teoria da geração espontânea, certo? Que seres vivos se originavam de matéria bruta a partir de uma força vital que teria nessa matéria bruta. Porém, com o passar dos séculos, em 1668, Francisco Redi ele foi de encontro com essa teoria de abiogênese. Ele disse que o experimento dele foi que ele colocou em um recipiente fechado um alimento e o tampou com gases. E no outro ele deixou em aberto. No recipiente que estava fechado com gás, com gases, ele percebeu que não houve surgimento de novos seres vivos. E já no recipiente aberto, ele percebeu que o que haveria surgimento de larvas, de novos indivíduos dentro do recipiente. Porém, o experimento de Francisco Redi ele não satisfez os naturalistas que acreditavam na teoria de
Aristóteles, ele dizia que o recipiente fechado não ia ter o elemento principal, que seria o ar, para que acontecesse o quê? O surgimento de novos indivíduos a partir da matéria bruta. Então, agora a gente vai ter o confronto de duas pessoas que têm ideologias diferentes, né? Nietzsche e Spatz, que ele vai dizer o quê? Nietzsche, ele acredita na teoria da abiogênese. Então, ele fez uma série de processos, né, de caldo nutritivo, onde ele fez o caldo nutritivo para esquentou, ferveu, deu calor e observou, certo? E observou esse frasco e ele percebeu que com o passar do tempo novos micro-organismos iam surgindo dentro desse recipiente. Então ele sempre deixava, ele fazia esses frascos de caldo fechado, aberto, esquentava um pouco, uns, outros nem esquentavam, e ele sempre percebia que o surgimento de novos micro-organismos. E a gente tem o Spalletti, que tem uma teoria diferente, ele acreditava na biogênese, né? E foi de contra e ele fez novos experimentos para explicar de forma diferente e contradizer Nietzsche. Portanto, um detalhe que Nietzsche ele não prestou foi que ele não dava direito o recipiente, permitindo a entrada de ar. Então, Spalletti, ele fez o mesmo processo, certo? E vedou todo o recipiente correto, certo? Sem permissão de entrada de ar, onde comprovou, ele contradisse a teoria de Nietzsche que não surgiam indivíduos novos a partir de material nutritivo. E como Spalletti ele acresceu bastante o experimento dele, Nietzsche ele contradiz dizendo que ele tinha matado, ele tinha acabado com o caldo nutritivo, a força vital que tinha naquele caldo, para que surgisse novos indivíduos. Então, por último, a gente vai falar sobre Louis Pasteur, certo? Que nasceu em 1822 e morreu em 1895, cientista francês, e ele provou por uma vez toda que os seres vivos surgem apenas de outro ser vivo. Ele derrubou a teoria, certo? Da biogênese. E como foi que ele fez? Ele pegou um recipiente, colocou caldo nutritivo e colocou um pescoço de cisne, assim como foi conhecido o experimento dele. No gargalo, ele colocou um pescoço de cisne, certo? E superaqueceu o seu experimento, certo? E esperou esfriar. Quando ele esperou esfriar, ele percebeu que não houve surgimento de novos micro-organismos. E logo após ele quebrou o gargalo e deixou um tempo exposto ao ar e observou de novo e viu surgimentos de novos micro-organismos. E o que ele pôde perceber que os micro-organismos que surgiam nos caldos, tanto no último que ele fez como nos anteriores, era proveniente do ar, da atmosfera, certo? Que vinham e se aproveitavam do caldo que tinha nutrientes favoráveis à vida de micro-organismos. Então, ele postulou que a biogênese ela não era real. Ele provou com esse experimento chamado bico de cisne, certo? Que seres vivos eles só surgem apenas de outros seres vivos. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês estudem, espero que vocês tenham gostado da aulinha, certo? Próxima semana tem mais.